Depois daquela estátua ter cancelado a sombra e todos os itens consumíveis do Jinyu, ela acaba mandando todos os soldados irem pra cima dele de uma só vez. E o primeiro soldado, sem esperar muito, já tenta atacar o Jinyu, mas o Jinyu acaba segurando a espada dele e quebrando ela com apenas um soco. E joga essa espada na cabeça do soldado. E sem esperar muito, ele vai correndo e pisa na espada que estava na cabeça dele. Mas o outro soldado que estava do lado, sem esperar muito, já tentou atacar o Jinyu também, mas o Jinyu consegue cortar o machado dele com as suas lâminas e fincar suas duas lâminas na cabeça do soldado de pedra. Mas de repente o Jinyu acaba escutando um soldado de pedra que estava lá longe atirando com arco e flecha. Mas o Jinyu acaba cortando a flecha dele no meio também. E acaba chutando um pedaço da flecha que restou na cabeça de outro soldado. E o Jinyu fica pensando que ele não pode perder, que todo o sofrimento que ele passou, tudo que ele fez, o tanto que ele treinou foi para ele chegar nesse lugar. E aquela estátua começa a sorrir e fala pro Jinyu que mesmo ele sendo humano, ele conseguiu evoluir muito bem. Mas o Jinyu continua lutando com aquelas estátuas sem parar. E de repente aquela estátua gigante acaba aparecendo. E a outra estátua fala pra ele que agora chegou a hora de louvar a Deus. Mas o Jinyu não para por nenhum momento, ele continua lutando contra aquelas estátuas. Mas ele percebe que aquelas estátuas não morrem de jeito nenhum. Mas quando ele olha pra trás, ele vê que aquela estátua gigante está se preparando para soltar um raio pelos olhos. E fala que é tarde demais para desviar agora, então usa o toque dominador prendendo todas as estátuas e colocando ela na frente do laser. Mas aquele raio era tão poderoso que quase acertou o Jinyu. E o Jinyu fica pensando que ele tem que tomar cuidado porque mesmo ele estando bastante poderoso, se aquele ataque acabar acertando ele vai ser um problema. E que agora ele tem que fazer de tudo para se livrar dessa estátua e vai correndo em direção a ela. Mas aquela estátua acaba levantando o seu pé e tenta esmagar ele. E a estátua começa a sorrir achando que acertou o Jinyu. Mas o Jinyu acaba aparecendo e pula na direção da estátua e a estátua tenta usar o seu laser de novo. Mas o Jinyu usa o toque do dominador e consegue se puxar para o ombro dela. E com suas lâminas ele usa o corte vital no rosto da estátua. Mas ele percebe que aquele golpe não adiantou nada, só arranhou o rosto dela. E fala que se ele não consegue cortar, ele tem que quebrar de uma vez. Então ele pula e acha uma rachadura perto do rosto dela. E dá um soco com toda a sua força na cara da estátua, jogando ela no chão. E quando ele volta pro chão, os outros soldados tentam ir pra cima dele, mas ele usa a autoridade do monarca e coloca todos eles no chão. E aquela estátua que estava flutuando começa a bater palma falando que isso foi incrível. E o Jinyu fala que é pra ele cumprir o que ele prometeu porque ele tem bastante pergunta. Mas ele fala pro Jinyu que o teste dele ainda não acabou e que ele agora é o teste final, que o Jinyu tem que conseguir derrotar ele em 10 minutos. Porque se ele não conseguir fazer isso, o coração dele vai parar e aparece uma mensagem no sistema falando que ele tem 10 minutos. E o Jinyu fica sem entender o que está acontecendo e pergunta pra estátua o que ela é. E a estátua acaba revelando metade do seu rosto pro Jinyu e fala pra ele que ele é o arquiteto.